Será que começou a Terceira Guerra Mundial? Essa é a pergunta que o mundo se faz hoje depois que Estados Unidos e Israel se uniram para atacar o Irã. Te confesso que eu estava num recesso e tive que parar tudo para falar sobre isso, porque é uma informação que está mexendo com a segurança mundial. E eu vou te explicar por quê, mostrando a repercussão em vários países. Mas primeiro a gente precisa entender de onde vem essa parceria entre Estados Unidos e Israel. É uma parceria que vem lá da década de 60, até porque a construção do Estado israelense está muito condizente com a crença dos Estados Unidos com o ideal de criação de um povo, né? As pessoas que são oprimidas, perseguidas e que conseguem se libertar, conquistar sua independência e ressurgir. E foi o que aconteceu em Israel depois daquele massacre terrível do Holocausto. E é muito mais estratégica, econômica e também militar. Por isso, aconteceu essa união para esses ataques. Inclusive, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a dizer o seguinte: é preciso eliminar a ameaça existencial que representa o regime terrorista iraniano. Agora, a gente precisa entender também por que Estados Unidos resolveram atacar. Desde o começo do ano, nós estamos falando sobre essa tentativa de intervenção dos Estados Unidos no Irã. Começou com uma série de manifestações internas no Irã por questões econômicas e políticas dentro do próprio país, e os Estados Unidos começaram a querer dar pitaco nisso, né? Agora, essa é uma rixa que existe há muito tempo. Alguns países estão comentando, inclusive, que toda essa tentativa de negociação seria só uma cortina de fumaça, porque assim, Estados Unidos vem tentando fazer intromissões no regime político do Irã, e aí o que aconteceu? Vieram aquelas manifestações todas com muitas mortes que os Estados Unidos usaram como uma desculpa para aumentar essa ofensiva. Mas aí pouco tempo depois, acabou que o Donald Trump verbalizou qual era o real sentido dessa tentativa de intromissão no Irã, que era a paralisação do programa nuclear. Os Estados Unidos não querem que o Irã tenha uma arma nuclear. Esse é o ponto central da questão. E aí começaram algumas negociações nesse sentido. Inclusive, os Estados Unidos colocaram na mesa os seus pedidos, né, nesse acordo, que era a paralisação desse programa nuclear, que era o fim também do apoio a algumas milícias que atuam, inclusive afetando também Israel. O Irã se contrapôs dizendo que não vai paralisar o programa nuclear porque isso seria para fins pacíficos. Depois chegou a dizer que aceitaria a paralisação desde que Estados Unidos cessassem todos os embargos econômicos que estão vigentes, mas o fato é que são negociações que aparentemente vinham avançando bem, tanto que na quinta-feira passada os dois países chegaram a se reunir e o resultado dessa reunião acabou sendo considerado positivo, tanto que eles voltariam a sentar para conversar agora, na segunda-feira. E aí, hoje de manhã, acontece esse bombardeio. Justificativas de Donald Trump, como sempre, usando as redes sociais para falar. Ele disse que precisava, abre aspas, defender o povo americano, fecha aspas. Disse, abre aspas, que são ameaças que o governo iraniano representa, fecha aspas. E aí, trago uma das aspas mais contundentes do que Donald Trump quer fazer o mundo enxergar sobre os Estados Unidos. Abre aspas. Ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Fecha aspas. Essa é uma ação considerada pelos Estados Unidos como massiva e contínua. O Pentágono também já se manifestou dizendo que classifica essa operação de hoje como fúria épica. Mas qual era o alvo dos ataques dessa manhã de sábado? Os líderes políticos do Irã. Mas o Irã já respondeu dizendo que o Ayatollah Ali Khamenei está em segurança, assim como o presidente do país. Mas os estragos foram feitos, porque um dos alvos atingidos acabou sendo uma escola focada em educação de meninas e 40 estudantes perderam a vida. Em retaliação, o Irã também bombardeou uma série de outros países e a lista é grande: Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque, Israel, e aí também já houve baixa. Nos Emirados Árabes, um asiático morreu depois que destroços caíram numa área residencial lá em Abu Dhabi.
Mas aí você me pergunta, por que especificamente ataques a esses lugares? Porque são pontos onde existem bases militares americanas. Então esse é o objetivo, tentar frear esse ataque que aconteceu, que começou a acontecer nessa manhã de sábado. Mas como está sendo considerado pelos Estados Unidos como um ataque massivo e contínuo, há uma preocupação que próximos bombardeios sejam percebidos lá em Teherã. É a primeira vez que isso acontece? Não. Essa rixa entre Estados Unidos e Irã, ela é bastante antiga. Em 2020 teve um ponto de conflito maior, inclusive quando Donald Trump exercia seu primeiro mandato, porque os militares americanos acabaram matando a principal figura de estratégia militar do Irã. Então isso estremeceu ainda mais a relação entre os dois países. E agora, em 2025, em junho do ano passado, houve um ataque americano à base de ações nucleares do Irã. E aí, como resposta, a Irã acabou atacando uma base militar dos Estados Unidos, mas não houve mortes, porque quando os Estados Unidos foram fazer esse ataque, já mandaram aviso para que todos os funcionários que não fossem necessários, estratégicos das bases dos Estados Unidos naquela região deixassem o local por medo de uma retaliação, e foi exatamente o que aconteceu. É preciso lembrar que Estados Unidos andaram reforçando bastante a presença no Oriente Médio, já tinha um posicionamento estratégico muito bem colocado naquela região, mas acabou que foi preciso reforçar, tendo em vista essa possibilidade de um ataque. E aí a gente lembra que alguns dias atrás Donald Trump chegou a falar que em 10 dias coisas iriam acontecer. E de fato aconteceram. Foi esse primeiro bombardeio que aconteceu na manhã deste sábado, já deixando pelo menos 41 mortos, que são informações confirmadas pela imprensa mundial até agora. Agora a gente precisa falar sobre os impactos disso em outros países vizinhos. Primeiro que já tem aqueles medos que a gente já vem falando bastante. Medo porque os países vão se sentir ameaçados, que podem ser envolvidos numa guerra e ninguém quer isso. Medo porque isso pode gerar um fluxo migratório muito grande de pessoas querendo deixar o Irã, que ninguém quer ficar numa zona de conflito. E medo econômico por causa da questão de Hormuz, os petroleiros. Tudo ainda muito incerto. O que é certo é que vários países já começaram a se manifestar, e eu vou ler aqui para vocês. Rússia foi quem deu uma resposta um pouco mais apimentada. Disse que, na verdade, ficou claro agora que as tentativas de negociação entre Estados Unidos e Irã sobre os projetos nucleares, na verdade, eram um projeto de fachada. Sempre houve essa intenção de ataque. A União Europeia se limitou a dizer que é um ataque extremamente preocupante, mas não falou ainda o que pode fazer ou se vai fazer algo para tentar frear esses ataques. A OTAN se limitou a dizer que está acompanhando tudo de perto, é o mínimo que pode fazer. França falou com muita preocupação que uma possível guerra pode trazer consequências graves para a paz e para a segurança internacional. O que a gente precisa acompanhar a partir de agora? As repercussões nos outros países, se vão fazer algum tipo de retaliação ao Irã, esses países que foram atacados hoje de manhã também. E nós precisamos acompanhar o que quer dizer exatamente ação massiva e contínua, como foi a fala de Donald Trump. Vão haver outros ataques nas próximas horas? Porque o ponto principal, o alvo, não foi atingido, que são os líderes políticos do Irã. E aí é importante que você também, para entender um pouco mais, assista outros vídeos que a gente tem aqui no Assista Lá do BTV, para ficar por dentro de todos esses conflitos internos do Irã. Porque, gente, não tá fácil também por lá. Inflação que chega aos 40% ao ano, muita instabilidade política e principalmente de segurança, porque a população reclama muito da desigualdade que existe entre as populações mais pobres e os mais ricos. Então são muitas questões ainda políticas, econômicas e militares que merecem a nossa atenção. E mesmo no meu recesso familiar, eu vou ficar aqui atenta para atualizar você.